Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Vocês sabem que quando eu apareço por aqui é porque temos aula de Geografia. E como vocês sabem, nós sempre começamos os nossos encontros com uma revisão, ou seja, uma retomada dos conteúdos que nós vimos nos últimos encontros. Vamos lá? Então, hoje nós vamos iniciar lembrando o seguinte: falamos no encontro anterior sobre os elementos que compõem um mapa. Lembram lá de quais eram esses elementos? Vejam ali, nós temos o mapa na tela de vocês. Primeiramente, temos que lembrar que, inicialmente no mapa, temos um título que vai nos sugerir o assunto que irá ser tratado no mapa, certo? Ali, no mapa da tela de vocês, nós temos regiões do Brasil. Esse é o nome o título, aliás, do mapa. Já sabemos do que vai se tratar, qual vai ser a informação que esse mapa irá apresentar. Também nós temos a legenda. Reparem que a legenda vai relacionar alguns símbolos ou cores às informações. Por exemplo, vejam ali nessa legenda, nós temos a cor amarela representando a região norte do país. Temos a cor verde representando a região nordeste. E temos também a cor azul representando a região sudeste. E a cor vermelha representando a região centro-oeste. E por último, temos ali também a cor azul clara representando a região sul. Percebam então que a legenda é a relação entre os símbolos e seus significados. No caso dessa legenda, nós tivemos cores, mas poderiam ser outros tipos de símbolos. Outros elementos que existem nos mapas são a orientação. No caso, a Rosa dos Ventos. Recordam que a Rosa dos Ventos traz as direções que vão nos orientar no espaço. Lembrem lá, nós temos então norte, sul, leste, oeste. Estes são os pontos cardeais, são as direções principais. Não significa que são as únicas. Temos também os pontos colaterais, lembram? Temos lá o nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Essas são as direções intermediárias, que também nos ajudam na orientação. Nós também temos a escala. A escala é a forma que nós temos de compreender como uma imagem pode ser reduzida. Vejam ali que nesse mapa nós temos lá, cada centímetro do mapa é equivalente a 500 quilômetros do território. Lógico, não conseguimos desenhar um território em tamanho real, não temos papel para isso. Então, o que nós fazemos é uma redução da imagem. Então, a escala é a informação que nos traz como foi reduzida essa imagem, o quanto dessa imagem foi reduzida, certo? E agora, nós também temos o seguinte, fizemos um exercício na aula anterior. Lembram que eu pedi para que vocês desenhassem uma planta baixa? E essa planta trazia ali um bairro de uma cidade, um bairro qualquer. E agora nós vamos continuar realizando exercícios a partir dessa planta baixa. Vamos lá? Olhem lá. Eu quero já que vocês iniciem a aula fazendo exercícios. Então, eu quero que vocês peguem uma caneta ou lápis, já anotem lá a data de hoje, né, a data que vocês estão assistindo essa aula, e também coloquem lá o enunciado do exercício. Número 1. Liste os significados de cada símbolo. Lembram que eu acabei de falar sobre esses símbolos. Então, eu quero que vocês anotem, façam uma lista ali dos significados. Só que nós vamos fazer juntos. No final eu dou um tempo para que vocês façam o registro
desses significados, os significados de cada símbolo. Vamos lá? Primeiramente, vocês podem ver que eu destaquei ali uma edificação, né, que está na planta baixa ali com uma cruz em cima dessa edificação. Esse símbolo representa o quê? Pensem aí. O que será que esse símbolo representa? E aí, pensaram? É uma igreja, não é mesmo? Então já temos um primeiro significado de um símbolo ali que consta na planta baixa. E agora, o próximo. Temos ali um carrinho de compras. E esse carrinho, então, vai lembrar um estabelecimento comercial. Como podemos representar, então, esse símbolo? Qual é o significado desse símbolo? Vocês pensaram em supermercado? Muito bem, pode ser supermercado. Depois, nós temos ali um veículo automotor. E agora? O que será que representa esse veículo? Se vocês pensaram em ponto de ônibus, muito bem. E esse próximo símbolo? Temos talheres, um prato. O que será que representa esse símbolo? Provavelmente um restaurante, não é mesmo? Vamos continuar. Temos agora um telhado sobre um livro, um caderno. O que será que pode representar esse símbolo, pessoal? Será que é uma escola? Se vocês pensaram na escola, muito bem. Temos um último símbolo ali, uma cruz dentro de um círculo. O que será que lembra esse símbolo? Se vocês pensaram em hospital, vocês acertaram. Vejam, então, que para nos ajudar a compreender o mapa, nós utilizamos símbolos ou cores. Nesse caso, foram símbolos. E ali nós temos uma listagem com diversos significados. Eu gostaria que vocês registrassem os significados relacionados aos símbolos que acabamos de visualizar. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essa lista, certo, pessoal? E aí, conseguiram registrar? Muito bem. Vamos para o próximo exercício? Agora, nós temos aqui o exercício número 2 da aula de hoje. Vamos ler o enunciado? Utilizando a rosa dos ventos como forma de orientação, complete as frases. Vejam que nós temos duas frases e elas estão incompletas. Agora eu gostaria que vocês copiassem essas frases e também completassem, dando sentido a elas. Eu vou ler as frases para vocês. Letra A. A igreja está na direção... E agora? Como que podemos completar essa frase? Letra B. O restaurante está na direção... Então, precisamos completar as frases com duas direções. E como que podemos fazer isso? Precisamos utilizar a rosa dos ventos como instrumento de orientação. Vejam que a rosa dos ventos está aí no mapa, na planta baixa de vocês, no canto da tela de vocês. Estão conseguindo ver? Lá no canto direito da tela de vocês. Vejam que existem lá os pontos, estão apresentados os pontos cardeais e colaterais. Prestem atenção que existem siglas que representam essas direções. Por exemplo, a letra N, a letra S, a letra L, a letra O e outras letras ainda que formam outras sílabas
outras sílabas não, outras direções, outros pontos cardeais. Então eu gostaria que vocês olhassem para a Rosa dos Ventos e tentassem completar as frases utilizando as direções que estão apontadas ali na Rosa dos Ventos. Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem e tentem resolver esse exercício. Vamos lá? E aí, conseguiram? Eu espero que sim. Mas de qualquer forma, vamos fazer a resolução desse exercício agora. Olhem lá. A igreja está na direção... Vejam que a Rosa dos Ventos agora está destacada ali. Qual direção que está a igreja? Percebam que vocês então vão ter que relacionar a direção à Rosa dos Ventos. Vejam lá, a igreja não está na parte superior da planta baixa? E na parte superior da Rosa dos Ventos, que direção nós temos? A letra N. A letra N representa a direção norte. Vejam lá. Então já sabemos qual é a nossa primeira resposta. E a letra B? O restaurante está na direção... Percebam que a igreja está na direção oposta do restaurante. Qual é, então, a direção oposta à direção norte? E aí, recordam? Na Rosa dos Ventos nós temos a letra S. S de sul. Então, o restaurante está na direção sul. Fácil, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham acertado. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta, caso não tenham conseguido completar o exercício. Vamos lá? E aí? Conseguiram registrar, não é mesmo? Então vamos dar sequência na nossa aula. Vamos lá? Olhem a imagem que nós estamos vendo ali na tela. Temos até uma pergunta ali já, não é mesmo? O que você vê na imagem ao lado? E aí, pessoal? O que vocês estão vendo? Será que é difícil responder essa questão? Percebam que há algo escrito ali. Temos uma legenda para essa informação, para essa imagem. Olhem lá, mosaico de fotografias de brasileiros em uma representação artística dos limites territoriais do Brasil. Então a legenda nos dá informações. Mas, quando analisamos a imagem, somos levados a algumas respostas. Porque ali temos uma pergunta, o que nós vemos na imagem? Então, podemos pensar que a imagem nos traz fotografias de pessoas. Sim, havia ali várias fotografias de várias pessoas, não é mesmo? Também, pessoas com características diferentes. Tinham características diferentes. Se vocês prestaram atenção ali, tinham pessoas com tipos muito diferentes uns dos outros. Desenhos dos limites territoriais do Brasil. O que será que é isso? Vocês sabem o que seriam os limites territoriais? Então, é aquele desenho que define
qual é o território brasileiro? Então, tudo isso nós podemos perceber na imagem que acabamos de analisar. Mas temos outra pergunta. A imagem representa o Brasil? E agora, pessoal, será que essa imagem representa o Brasil ou o território brasileiro? Será? Percebam, nós temos ali, sim, o traçado, né, que define a demarcação dos limites do nosso território. Temos imagens de pessoas que provavelmente são habitantes do nosso país, mas nós, né, não temos propriamente o que é o todo do Brasil, não é mesmo? Então, o que a gente pode perceber? Que a imagem representa a diversidade do povo e a imensidão do território brasileiro. Então, vamos pensar lá. A imagem, então, ela vai nos mostrar uma grande diversidade que compõe as pessoas desse território. E o que quer dizer isso? Quer dizer que existem pessoas muito diferentes entre si. E também mostra que o território do nosso país é imenso, muito grande. Imaginem, pessoal, que alguns países têm o mesmo tamanho que um estado do nosso país. Então, o território brasileiro é muito grande. E é isso que aquela obra artística ali nos mostra, o tamanho do nosso território. Agora temos uma outra questão. A imagem é um mapa? E agora, pessoal, vocês conseguem responder essa questão? Será que essa imagem é um mapa? Lembra muita coisa de um mapa, justamente pelo traçado, né, ali que mostra muito bem quais são os limites do território brasileiro. Mas será que essa imagem pode ser chamada de mapa? A imagem é uma representação artística, concordam, né? Então foi alguém que criou aquela imagem, mostrou ali um valor artístico, mas ela não é um mapa. Isso por quê? Porque ela não apresenta os elementos de um mapa. Quais eram os elementos que nós podemos verificar em um mapa? Recordam? Falamos agora no início da aula. Título, que é a informação, né, que está lá já no início, quando você vai começar a fazer a leitura do mapa, você já se depara com um título. Depois nós temos também a legenda. Lembram lá dos símbolos e seus significados? A legenda traz esses símbolos e também os significados de cada símbolo. Temos a orientação. A orientação que nós podemos perceber a partir da Rosa dos Ventos, não é mesmo? E também temos a escala, que mostra o quanto aquela imagem foi reduzida para ser representada num pedaço de papel. Então, esses são os elementos do mapa. Se não tiver esses elementos, é porque não estamos analisando um mapa. Seria uma outra figura, uma outra ilustração que não é propriamente um mapa, certo? Vamos para a próxima questão. Olhem lá, como você representaria o nosso país? E agora, hein? Vocês aí devem ter uma série de conhecimentos relacionados ao nosso país, ao nosso território. E do que você lembra quando você pensa no Brasil? Que imagem vem à sua cabeça? Vamos pensar aí? Nós temos uma diversidade de símbolos nacionais. Então ali nós temos edificações, construções, temos a fauna, né, que são os animais que são típicos do Brasil. Temos a flora, né, que aí vai ser composta pelas plantas, né, as vegetações e tudo mais que compõem a flora brasileira. Temos também símbolos que definem o patrimônio cultural do nosso país,
como, por exemplo, o futebol, o carnaval, instrumentos musicais dos mais variados. Então, cada um de vocês pode associar o Brasil a algum símbolo. Por isso, a força cultural desses elementos. E a imagem que cada um vai fazer do Brasil é individual. Talvez eu não lembre da mesma coisa que você vai lembrar no momento em que você pensa no Brasil. Perceberam? Então, aí é só um exercício para que você faça uma atividade individual e pense num símbolo que representaria muito bem o Brasil, mas na sua opinião, certo? Vamos para agora a continuação dessa aula de hoje. Olhem lá, nós estamos falando bastante então do território brasileiro. E o território, ele é muito vasto, muito grande. Temos algumas informações sobre ele. Vamos lá? O Brasil possui um território com cerca de 8.515.759 km². Muita coisa, não é mesmo? Esse número é enorme, não é? Então, pensem, o território brasileiro, ele é tão vasto, como eu disse anteriormente, que ele pode ser muito maior do que diversos países vizinhos a ele. Então, pensem que o Brasil, dentro do território brasileiro, poderiam caber os territórios do Paraguai, do Uruguai, da Bolívia, de tão grande que é o território brasileiro. Aqui nós temos um mapa mostrando a divisão, da política do território brasileiro. Vejam que nós temos a divisão por estados, mais o Distrito Federal. E quanto é grande essa divisão do território brasileiro. Nós temos ali, então, como que funciona essa divisão. São 26 estados, São 27 unidades da federação. Lembram que eu falei na última aula? Unidades da federação são as divisões do território. Então, são 27 unidades da federação, sendo 26 estados e o Distrito Federal, que é onde fica a capital do nosso país, Brasília. Também podemos perceber, recordar de uma coisa. Lembram que aquele UF que nós estamos vendo ali naquela sigla representa justamente essa informação. Unidade da federação. Então, cada estado é uma unidade da federação. Aqui nós temos um mapa que acabamos de analisar, verificar, e temos uma pergunta. Qual é a capital do Brasil? Vamos ter que analisar o mapa, olhar a legenda para dar essa resposta. A não ser que você já saiba de cabeça qual é a resposta. Mas vejam, olhando a legenda, nós temos ali um quadrinho preto, um pouco maior, dizendo ali, representando, aliás, a capital do país. Um quadrinho preto um pouco menor, mostrando ali qual é a capital do estado. Ou seja, as capitais dos estados, Porque existem vários quadrinhos pretos lá, não é mesmo? Agora, eu tenho a pergunta. Qual é a capital do Brasil? Vocês conseguem procurar no mapa, então, onde está esse quadrinho um pouco maior? Será que é fácil de achar? Vejam que lá, bem no centro do país, no centro do território brasileiro, nós temos ali o nome da capital do nosso país. Vejam lá, Brasília é a capital. Eu circulei ali no mapa de vocês onde está a capital do Brasil, que recebe esse nome, Brasília. Então, justamente porque lá está o quadrinho maior. Vejam que existem vários quadrinhos um pouco menores, não é mesmo? E isso vai nos ajudar a responder a próxima questão. Olhem lá. Qual é o nome da unidade da federação em que você vive? E aí, pessoal? Essa é fácil, não é mesmo? Em qual unidade da federação nós vivemos? Em qual estado nós vivemos? Percebam que se nós procurarmos entre cada uma das capitais, nós vamos encontrar a capital do nosso estado. E automaticamente fica fácil também de encontrar o nome do estado,
Vocês conseguem localizar aí no mapa onde que está a unidade da federação em que vivemos? Está ali na região sul, é o Paraná. E qual é a capital do Paraná? Que é a próxima pergunta. Não é muito difícil, não é mesmo? Vejam que a capital vai estar representada por esses quadrinhos um pouco menor. É Curitiba. Então, nós conseguimos responder aquelas perguntas verificando os símbolos presentes na legenda e analisando o mapa. Então, não é difícil fazer a leitura do mapa desde que eu esteja atento a todos os elementos que formam esse mapa. Certo, pessoal? Agora, continuando aqui, nós temos ali outras informações. A divisão do território brasileiro não foi sempre assim. Vocês sabiam disso? Que nem sempre o território do Brasil foi apresentado da maneira que nós vimos na tela anterior? Sim, nós precisamos então fazer uma retomada da história do nosso país. Como que fazemos isso? Vamos olhar e analisar como que se formou o território brasileiro. Por isso precisamos olhar para trás, olhar para a nossa história, certo? Então, o que nós percebemos? Que os limites territoriais do Brasil ocorreram após uma sucessão, ou seja, uma sucessão de vários acontecimentos, uma série de acontecimentos que aconteceram um após o outro. E esses acontecimentos foram marcados, então, por conflitos, por guerras, por conquistas e também por acordos. Todos esses acontecimentos mudaram a história da formação do nosso território. Então, a gente tem que pensar no seguinte. O Brasil teve sua história marcada, né, desde lá do tempo das grandes navegações, quando portugueses e espanhóis estavam desbravando o mundo pelo oceano em busca de novos territórios. Então nós temos ali até a embarcação, né, mostrando como eram as viagens ali, né, pelo oceano. E aí, nós sabemos que lá entre o século XV e XVI estavam ocorrendo muitas descobertas. E então, esses espanhóis e portugueses conseguiram chegar até as Américas. Chegando nas Américas, houve uma grande disputa por qual parte do território ia pertencer a Portugal ou a Espanha. Então, nós sabemos que o território onde hoje é o Brasil foi dividido entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa. Vejam que ali nós temos a representação dos limites do território brasileiro que conhecemos hoje e temos ali uma linha que divide o território em dois. Então, isso aconteceu porque houve um tratado, ou seja, um acordo entre esses dois reinos, né, de Portugal e de Espanha, que dividiu o que é o território do Brasil hoje, né, naquela época, né, em duas partes. Ali nós temos as bandeiras de cada país, da Espanha e de Portugal. Então, o território foi dividido em duas partes. E a parte que ficou para o Brasil, para Portugal, foi dividida em capitanias hereditárias. O que eram essas capitanias hereditárias? Eram lotes de terrenos que eram doados ou dados pela coroa a algumas pessoas importantes e elas deveriam ter posse sobre esse terreno e cuidar para que eles fossem rentáveis e não fossem invadidos. E isso funcionava da seguinte forma: a pessoa que recebia aquele terreno que estava nessas linhas verticais aqui, ó, ela deveria cumprir algumas questões. Primeiramente, a gente sabe que então eles recebiam a carta, né, de doação, na qual eles se transformavam em donatários daquele espaço, daquele lote, né, e também uma carta foral que determinava quais eram suas obrigações. Entre essas obrigações, eles tinham
que pagar impostos para a coroa portuguesa e também precisavam permitir que a terra se tornasse útil. Então eles deveriam plantar, dar utilidade àquela terra. E também essas capitanias eram chamadas de hereditárias, por quê? Porque elas eram passadas de pai para filho. Então eles recebiam as terras, mas precisavam cuidar delas. E tinham o direito de deixá-las como herança aos seus descendentes. Então não era um negócio tão ruim para essas pessoas, não é mesmo? E aqui nós temos então como era o território brasileiro, né, com as capitanias hereditárias lá no século XVI, há muito tempo atrás. Vejam ali as linhas horizontais que limitam as capitanias hereditárias. E aqui um outro mapa mostrando ali como era o Brasil em 1889. Percebam que os traçados que definem, que são apresentados, aliás, nesse segundo mapa, lembram bastante como são os estados ou as unidades da federação do território brasileiro hoje. Mas vocês têm que perceber o seguinte, eu gostaria de chamar a atenção. Olhem lá, as capitanias hereditárias passaram a ser províncias. Então aqui na esquerda nós temos as capitanias hereditárias e à direita nós temos as províncias. Então existe uma relação. O que seriam essas províncias com as capitanias hereditárias? Percebam ali, ó, os nomes dessas capitanias hereditárias são nomes semelhantes às províncias, ou seja, com o decorrer da história, os portugueses que habitavam, né, e cuidavam dessas capitanias hereditárias foram avançando no território até formar essas chamadas províncias, que seriam que se tornariam futuramente aquilo que nós chamamos hoje de estados. Então, vocês conseguem perceber como houve modificação no território brasileiro? E uma coisa que chama a atenção também é o seguinte, o nome então dessas capitanias hereditárias é semelhante, alguns nomes dessas capitanias, às províncias aqui no mapa à direita. Vejam lá, nós temos lá as províncias chamadas de Maranhão, que estão ali representando, que futuramente, né, se tornaram a província do Maranhão. Nós temos lá a capitania hereditária de Rio Grande, que futuramente se tornou a província de Rio Grande. Temos a capitania hereditária do Espírito Santo, que se tornou a província do Espírito Santo. Então, perceberam que com o avançar da história, capitanias hereditárias se tornaram províncias e o território brasileiro, né, foi aumentando, ou seja, os portugueses foram tomando posse dos territórios que pertenciam anteriormente à Espanha. E aqui tem uma pergunta na tela. Quais eram as diferenças entre os mapas? Podemos perceber a diferença bem claramente, não é mesmo? Aqui, no primeiro mapa, que mostra como era o Brasil no século XVI, é bem diferente do mapa do Brasil ali no século XIX, em 1889. Então, o território se tornou maior já naquela época, mas ainda não está igual, embora muito próximo do que temos hoje. E agora eu convido vocês a refletir sobre os povos que formaram o território brasileiro. E aí, vocês recordam quais eram os povos que formaram o que hoje nós chamamos de Brasil? E aí, pensaram? Temos diversos povos, não é mesmo? Então, um artista chamado Jean-Baptiste Debré, que viveu aqui no Brasil, um artista francês, ele representou em suas obras os povos que formaram o território brasileiro. Vamos verificar quais eram os principais. Temos primeiramente os índios, os indígenas. Eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles são as pessoas que já estavam aqui antes da chegada dos portugueses.
Então, ali nós temos uma imagem mostrando uma obra do Debré que mostra ali um líder dos Bororos em 1835. E olhe, então, que o Debré mostrou ali a importância desses povos que já viviam aqui anteriormente à chegada dos portugueses. Nós temos, então, também uma obra ali do Debré mostrando como eram os portugueses. Também ali em 1830, né, mostrando que essas famílias que tinham dinheiro e vieram para cá em busca de aumentar suas posses e como eram as vestimentas, o comportamento deles, né? Posteriormente também nós temos os africanos que viveram aqui e foram trazidos pelos portugueses de maneira forçada. Vamos então continuar ali. Eu convido vocês a ler um texto juntos aqui comigo sobre esses povos. Vamos lá? A origem do povo brasileiro. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as etnias que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos e imigrantes europeus. Como eu disse anteriormente, então temos 3 principais povos que formaram o território brasileiro. Primeiramente, os indígenas, que já viviam aqui. Posteriormente, quem chegou? Os portugueses, os europeus. Então, outros povos chegaram aqui e ajudaram a formar o território. Posteriormente ainda chegaram os africanos. Então, esses são os principais povos formadores do território brasileiro. Vamos continuar o texto. Povos indígenas. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos. Existem diversos grupos indígenas no Brasil. Entre os principais estão Carajá, Bororo, Caigangue e Yanomami. No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. Então pensem aí, só essas tribos que foram citadas no texto já formavam juntas 2 milhões de pessoas. Então a população indígena que existia no nosso território antes da chegada dos portugueses era imensa, porque existiam outras tribos que não foram citadas que eram numerosas. Então imaginem que esse número era muito maior, o número de índios que viviam aqui antes da chegada dos portugueses. Agora vamos falar aqui um pouco dos povos africanos. Grupo que foi capturado e trazido para o Brasil de maneira involuntária. Milhões de africanos foram forçados a trabalhar em fazendas no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Então, os africanos, eles vieram para cá de maneira forçada, involuntária, e foram obrigados, então, a trabalhar em lavouras, né, de café e cana-de-açúcar. E por isso, a importância de valorizarmos esses povos, tanto os indígenas, que já viviam aqui antes da chegada dos portugueses, quanto os africanos, que vieram em grande número para cá e ajudaram a formar o território. Tanto é que hoje as pessoas formam uma mistura tão grande e tão diversificada que muitos nem conseguem identificar se tem uma descendência indígena, africana ou mesmo europeia, porque somos a mistura de todos esses povos. E ali, continuando, vamos falar dos europeus. Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses, na época das grandes navegações. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos, na primeira metade do século XX. Pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil, dentre os principais grupos humanos europeus. Destacam-se portugueses, espanhóis, italianos e alemães.
Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. O que é importante destacar aqui nessa parte do texto? Que os europeus chegaram até o Brasil em dois momentos. Primeiramente, os portugueses na época da descoberta. Embora os indígenas já vivessem aqui, os portugueses chegaram em 1500 e eles chegaram nesse primeiro momento. Posteriormente, no avançar da história, houve um processo de imigração, quando outros europeus chegaram junto com os portugueses, como italianos, espanhóis, poloneses, e todos ajudaram e contribuíram na formação do nosso território. Devido isso ocorreu em outro momento, quando milhões desembarcaram aqui no Brasil. Certo? Agora, eu quero que vocês façam um exercício. Copiem um enunciado que pede lá, relacione as colunas. E eu tenho duas colunas. A primeira coluna mostra ali os três principais povos que formaram o território brasileiro: indígenas, africanos, portugueses. E a segunda coluna, nós temos informações sobre esses povos. Então eu preciso que vocês relacionem os povos a informações sobre eles. Vejam lá, temos lá, primeiros habitantes do território brasileiro, buscavam riquezas, influenciaram a alimentação, a música e a religião do Brasil. Então vocês conseguem associar essas informações ao povo que está relacionado a elas? Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem, registrem e já tentem fazer a resolução, colocando dentro do parênteses a letra correspondente ao povo que está relacionado àquela ação, àquela situação ali que foi desenvolvida por eles. Vamos lá? E aí, conseguiram? Vamos lá. Primeiramente, então, nós temos lá os indígenas. Quais são as características, o que os indígenas fizeram? Vamos ver ali, vamos verificar nas frases ao lado? Primeiros habitantes do território brasileiro. Ah, encaixa aí, né? Os indígenas realmente foram os primeiros habitantes do território brasileiro. E sobre os africanos? Será que buscavam riquezas ou influenciaram a alimentação, a música e a religião do Brasil? Influenciaram, sim. Então ali nós temos a B. Os africanos nos influenciaram muito, tanto na sua cultura, na música, religiosidade. E agora, a última ali, portugueses. Buscavam riquezas. Os portugueses chegaram até o Brasil aumentando as suas potencialidades e tentando, inclusive, aumentar as suas riquezas. Então, copiem a resposta e eu vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram registrar? Eu espero que vocês tenham conseguido. Por hoje, vamos terminando a nossa aula por aqui. Vamos continuar nesses assuntos e tenho certeza que vocês vão conseguir esclarecer qualquer dúvida que ainda tenha ficado em se tratando do território brasileiro e dos povos que formaram
o nosso território. Por hoje, terminamos aqui. Eu me despeço e espero que vocês estejam aqui no nosso próximo encontro. Até lá, pessoal. Tchau!